Olá, recrutas! Eu sou o Mike e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do General Nerd. E antes de começar este vídeo, gostaria de mais uma vez pedir encarecidamente pra vocês: se inscrevam no canal se ainda não é inscrito e me sigam nas redes sociais se ainda não me segue também, tá bom? No Twitter, no Instagram. E é isso aí, porque a gente viu que vocês gostaram bastante daquele vídeo que eu fiz sobre estar tudo bem em ficar sozinho. Se você não viu, tá aparecendo um card aqui nesse momento. E é um vídeo completamente diferente da temática aqui do canal. E eu apresentei uma coisa nova pra vocês. Se vocês gostaram, pediram para fazer mais. E muito obrigado por esse feedback. Sério mesmo. Ele foi super importante pra mim. De trazer mais esse tipo de conteúdo aqui no canal, onde a gente vai bater um papo sobre vida, sobre várias coisas que às vezes assolam um pouco aqui essa minha cachola. E entre essas coisas eu vou trazer aqui essa temática de hoje, esse debate de hoje que eu espero que vocês gostem. Do fundão do coração mesmo, que é uma coisa que eu tenho comentado muitas vezes com alguns amigos meus. A gente vive hoje uma certa evolução. Quanto mais a gente olha pro mundo, a gente vê que cada vez mais as coisas estão dando errado, né? Vamos dizer assim, as coisas estão na merda. E é um sentimento muito normal de se ter, porque hoje a gente tem acesso a muito mais informação do que a gente tinha há 20 anos atrás, muito mais informação do que a gente tinha há 10 anos atrás. Então, quando a gente tem mais informação, a gente vê muito mais coisas legais acontecendo, mas a gente também vê muito mais coisas ruins acontecendo. A gente tem acesso a informações de que a gente não tinha antigamente, de como o mundo já estava vindo num processo ruim. Mas eu prefiro, às vezes, olhar um espectro um pouco mais positivista, um pouco mais otimista, de que mesmo que a passos de formiga, mesmo que a passos bem pequenos, eu vejo que a gente tá numa escala meio evolutiva, socialmente falando. A gente vê muito que o que se tinha de tratamento com mulheres, com negros, com homossexuais, com respeito a culturas, entre diversas coisas. Hoje, se a gente for comparar com 5 anos atrás, com 10 anos atrás, cara, a gente tá muito melhor. Hoje, por mais que se tenha um conflito aí de ideias, muita gente que fica ressabiada quando você levanta esse assunto, quando você fala, mano, você não pode mais chegar pra um cara e chamar ele de ô, bichinha, sacou? Quando alguém fala, você tem hoje já um grupo maior de pessoas que falam assim, peraí, tem como você falar o que você quer falar de outra maneira. Quando você interrompe uma mulher, já tem um grupo de pessoas maior que fala assim, mano, deixa eu falar. Quando você chega e fala o seguinte, mano, isso que você falou, essa piada de preto que você fez, não é legal. Tem um número maior de pessoas fazendo isso hoje. Você ainda tem a galera que se mantém e que se atém a alguns valores que foram ensinados pra gente ao longo de anos e anos e anos e anos e gerações. A gente tem essa galera e existe ali um tratamento que precisa ser alternado entre compreensivo e combativo. A gente não pode ser toda hora porrada, porque toda vez que a gente dá uma porrada também, a galera bota o pé pra trás e se arma dentro de um muro de ideais e valores. E ao mesmo tempo que a gente precisa ser compreensivo com isso, a gente também não pode chegar ao que hoje a gente fala assim, passar pano pra isso. A gente não pode passar pano pra isso. A gente tem que chegar assim, mano, se você foi escroto, eu preciso dar pelo menos um certo nível de combativismo com isso. Mas o vídeo não é sobre isso. Eu só dei esse contexto pra dizer o seguinte: a gente tá indo nessa linha evolutiva de pensamento que traz muito o discurso de que a gente precisa ter mais empatia. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. Todo mundo ouviu em algum círculo, em algum local, seja faculdade, seja em roda de amigos, seja em roda de família, seja em palestras, seja em cursos, não interessa. Eventualmente, a gente ouviu que hoje o sentimento-chave para nossa evolução é a empatia, né? Muito vem se falando sobre empatia, sobre ser empático. E aí você pensa, tá, beleza, eu sou empático, eu quero ser empático. O que eu vou fazer para ser empático? Para ter a empatia? Qual é o segredo da empatia? E aí muita gente fala, para você ter empatia, você precisa se colocar no lugar do outro. E essa, senhores, é a maior asneira que alguém pode falar. É a maior bobeira que alguém pode falar sobre empatia. Você tem que se colocar no lugar do outro. Esse conselho, por mais que ele venha de uma raiz, ele venha realmente do cerne da empatia, por mais que ele realmente venha repleto de boas intenções, nas mãos erradas o conceito de coloque-se no lugar do outro pode ser muito mais destrutivo para tudo que a empatia prega, para tudo que a empatia pode trazer de benefícios do que benéfico. Ele é mais destrutivo do que benéfico, e eu vou explicar o porquê. A gente tá vivendo hoje aí nessa situação aí da guerra da Síria, da situação dos Estados Unidos bombardearem Síria e que não sei o que, né? E aí você tem que pensar o seguinte, vamos dizer, se eu chegar pra você e falar, olha só, nós precisamos ser empáticos com o povo sírio, com a cultura síria, e que não sei mais o que, e aí não é só um lado que a gente precisa ver e que não sei o que, eu não vou entrar nessa discussão, tá bom? Não vou aqui falar sobre a situação da Síria, não vou, mas eu tô usando isso como exemplo pra te mostrar o seguinte, a Síria é um país de Oriente Médio. Oriente Médio. Nós, como
como cidadãos ocidentais, como pessoas nascidas e criadas em uma cultura ocidental, nós temos um limite onde a nossa cabeça, a nossa mente, ela consegue ir ao nível de saber o seguinte: como é que essas pessoas vivem, como é que essas pessoas são criadas, qual é a cultura, o que elas passam. A gente tem um limite do que chega no eu acho que é assim. Por mais estudos antropológicos, sociais que existam, todos os estudos históricos que existam, a gente vai esbarrar em um limite que a mente ocidental vai ter. Assim como a mente oriental do sírio também vai ter um limite de não entender como a nossa cultura ocidental acontece. Peguei um pouco pesado nos exemplos, então eu vou trazer um pouco mais pra perto, eu vou trazer um pouco mais pra uma coisa palpável pra gente. Eu, Maico, como uma pessoa branca, eu nunca na minha vida vou entender o que é me colocar no lugar de um negro. Assim como, e aí, por favor, tenham toda a delicadeza pra entender o que eu vou falar, uma pessoa negra não tem a vivência, não tem o repertório cultural pra se colocar no lugar de uma pessoa branca. Eu, como homem, eu não nasci uma mulher. Eu não tenho como me colocar no lugar de uma mulher pra saber o que ela tá passando, pra saber que se uma fala foi uma fala opressora, se essa mulher ela tá realmente exagerando ou se ela tem razão em dizer que ela tem medo de sair, que não sei o que ela... Existem coisas que elas vão no senso comum da coisa. Se a mulher chega assim: olha, eu tenho medo de sair de madrugada sozinha, é um território comum, é um território que você não precisa explicar muita coisa pra você se fazer entender. Agora, existem várias coisas em discursos feministas, existem várias coisas em discursos femininos, existem várias coisas em discursos de comunidade negra, existem várias coisas em discurso de vivência, que quando você minimiza a parada dizendo você precisa se colocar no lugar do outro, o que acontece? Vai acontecer o seguinte: vamos dizer que eu seja uma pessoa extremamente racista, vamos dizer que eu sou uma pessoa extremamente racista, mas que eu não entenda que eu sou uma pessoa extremamente racista, que na minha cabeça tá tudo normal, todos os comentários sobre negro que eu faço, todos os comentários depreciativos que eu faço sobre negro, na minha cabeça é completamente normal. Se alguém chega pra mim e fala assim: olha só, mano, você é racista, mas vamos dizer assim que eu ainda assim seja uma pessoa boa. Acredite, tem como. Nem tudo são espectros extremamente opostos, nem tudo é luz batendo no obstáculo e tudo que sobra pra lá é escuridão. Nem tudo é isso. Tem como uma pessoa ter pensamentos racistas e ainda assim ser uma pessoa boa. E vamos trabalhando aqui que vocês vão entender onde eu tô indo. Vamos dizer que ainda assim, aí a pessoa, algum negro olha pra mim e fala assim: mano, olha só, você tá sendo racista, você tá ofendendo a minha cultura, você tá ofendendo a minha cor de pele e, porra, isso tá me ofendendo. E eu, como uma pessoa boa, vou olhar assim: não, pera aí, então tá. Então eu talvez esteja realmente, eu vou me dar o direito aqui de me colocar em xeque, me colocar em dúvida e pensar: será que eu tô realmente sendo? E aí alguém fala: então você precisa ter empatia com o negro. Se coloque no lugar dele. Se coloque no lugar dele se você tivesse fazendo isso. E aí aqui tá todo o detalhe do problema de como isso é perigoso de você fazer. Quando você simplesmente se coloca no lugar da pessoa, eu, em toda a minha limitação de uma pessoa branca, tendo uma vivência de uma pessoa branca, tendo a experiência de vida de uma pessoa branca, passando por problemas que pessoas brancas passam, eu vou no meu limite. E não é um problema da pessoa. Ela foi criada assim. É o limite que o cérebro dela permite, que é o repertório cultural dela permite. Ela vai chegar assim: não, beleza. Deixa eu pensar então no lado da pessoa, no lado dessa pessoa negra que falou que tá ofendida. Se eu ouvisse isso, como eu me sentiria? Às vezes, frequentemente, o resultado disso é quase que fosse uma análise branca sobre uma pessoa negra. Então, o resultado disso é geralmente a pessoa: não, eu não me sentiria ofendido. Então, essa pessoa que tá dizendo que tá sendo ofendida, que gera o famoso: ele tá de mimimi. Agora é o famoso politicamente correto, eu não posso falar mais nada. Eu aqui não tô podendo mais falar sobre nada. Eu tô me sentindo aqui censurado. Essa é a linha que gera esse tipo de pensamento. É quando você ensina que pra ter empatia você precisa se colocar no lugar do outro, você tá dizendo o seguinte: olha só, você vai fazer isso, você vai se colocar no lugar do outro, e é só isso que você precisa fazer. Então, qualquer conclusão que você chegar, a partir do momento que você se coloca no lugar do outro, tá correta. Aí sim, aí você foi empático, você chegou à conclusão. Quando você está sendo empático, ela está correta, pode seguir tua vida. Não é assim, cara. Não é assim. Eu, como pessoa ocidental, eu não vou conseguir me colocar no lugar do sírio. Eu, como homem, não vou conseguir me colocar no lugar de uma mulher. Eu, como branco, não vou conseguir me colocar no lugar de um negro. Eu, como hétero, não vou conseguir me colocar no lugar de homossexual. E as vias reversas também. Os vice-versas se aplicam. Então, o segredo da empatia não tá em se colocar no lugar
lugar do outro e só. Você precisa entender as suas limitações. Você precisa entender que a minha limitação como homem hétero, branco, ocidental, classe média, católico, as minhas limitações me impedem de eventualmente saber o que o outro tá passando. Então, a empatia, ela vai além do se colocar no lugar de um outro. Você precisa entender que talvez você simplesmente não vai entender e que se a outra pessoa tá dizendo que ela tá passando por uma dor, que ela tá passando por um problema, que ela tá passando por alguma situação que você ainda não consegue entender ou você não consegue compreender o porquê que isso é uma dor pra ela, sendo que pra você isso é uma coisa normal, a empatia vem de você aceitar isso. Aceitar que a pessoa tem uma dor que você não entende, que não te cabe, e você aceitar que é genuína essa dor da pessoa. Não te cabe entender perfeitamente o problema, a dor. Isso eu vou além de coisas sociais. Vamos dizer assim, uma pessoa com câncer. Eu não tenho câncer. Eu já tive pedra no rim. Vamos pegar uma coisa mais palpável, menos extrema. Eu já tive pedra no rim. Uma pessoa que não tem pedra no rim, nunca teve uma pedra no rim, nunca vai entender o quanto uma pedra no rim dói. Nunca. Eu posso tentar ao máximo te descrever o tamanho da dor que é ter uma pedra no rim. Você nunca vai entender direito como é que é. Então, se eu disser assim, cara, tá doendo esse tanto. Se você nunca teve uma pedra no rim, a empatia diz que você precisa só entender. Ok, eu acredito que tá doendo esse tanto. Eu acredito. Não é você falar assim, ah, poxa, mas eu já tive apendicite. Apendicite é que dói pra caramba. Essa sua dor de pedra no rim não tá doendo tanto. Isso aí é o problema da empatia. Esse é o problema. Que a pessoa que teve a apendicite, ela olha assim, não, eu aqui, ó. Eu acho que é esses os níveis de dor. Então, se você tá dizendo esses níveis aí, pra mim é normal. Eu aguentei a apendicite, então você pra mim tá de frescura. Vocês entenderam o exemplo, a metáfora que eu tô usando? Então, é isso que eu tô falando. Ser empático, a gente precisa parar de propagar esse discurso de que você precisa se colocar no lugar do outro. Não, você precisa entender que o outro tem uma dor, tem um problema, tem uma situação, tem uma dificuldade que talvez você não vai compreender, não vai estar no seu repertório cultural, no seu repertório intelectual, só que você precisa entender que é genuíno, tanto quanto qualquer outra dor sua. Então, esse foi o papo que eu quis trazer aqui. Obviamente, eu não vou trazer conclusão nenhuma, eu não quero trazer verdade nenhuma, eu não quero escrever em pedra verdade nenhuma. Eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês cheguem a conclusões, eu quero que vocês liguem interruptores no cérebro, eu quero que vocês passem pela situação que eu passei uma vez. Eu vou finalizar esse vídeo com o exemplo. Eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, eu moro no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo a gente teve a greve da polícia militar. Vou te explicar o porquê que isso me fez entender algumas questões de mulheres. Sempre que algum grupo de mulher tava falando sobre alguma questão feminista, alguma questão feminina, alguma questão de mulher, alguma questão de dificuldade de ser de mulher, e eu entrava na conversa, mesmo às vezes que eu concordava com elas, e alguma mulher falava assim comigo, cara, cala a boca, tu é homem, você não sabe o que a gente tá passando, você não sabe a verdade. Eu só entendo assim, mas cara, eu sou a favor de vocês, eu tô concordando com vocês, por que vocês estão me tirando da conversa, por que vocês estão me alienando da conversa? Eu nunca entendia. Aí, na situação da greve da polícia, eu tinha a minha opinião formada, e aí eu sabia as dificuldades que eu estava passando, e aí um dia no Facebook um cara comentou, uma opinião completamente contrária da minha, completamente alienada da situação real que estava acontecendo. Eu fiquei puto, mas eu fiquei possesso. Aí eu fui ver o perfil da pessoa que comentou, ele morava no Rio de Janeiro. Aí eu fiquei mais puto ainda, eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, cala essa sua boca, você nem mora aqui, você nem sabe o que está passando, e você tá falando essa asneira. Na hora que eu falei isso, era isso. Então eu quero esse clique na cabeça de vocês. Eu quero dar esse clique pra vocês daqui em diante pensarem por si só. Então, se você gostou desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e descansar, soldados.